E agora, o Senhor capacitou os seus servos a ler e transmitir para as nações da terra. Estes são escritos celestiais, um sério escrito no céu, que diz: o juízo de Deus está vindo. Vou repetir. O Senhor finalmente abriu aquela tremenda escritura no céu, que foi captada por foto em caracteres celestiais. Finalmente o Senhor liberou o seu servo para transmitir o que está escrito no céu agora. O que é que Jeová Yahweh escreveu em todo o céu? O que é que o céu está proclamando e anunciando agora? O juízo de Deus está vindo. O juízo de Deus está vindo. Então, amados, o poderoso servo do Senhor alerta a igreja que todas as nações se preparem para a vinda do Messias antes deste juízo. Amados, o tempo de brincar acabou, se é que alguma vez houve algum tempo de brincar. O mensageiro da meia-noite, o mensageiro da restauração, o mensageiro das vestes das bodas, o mensageiro da eternidade, o mensageiro da ressurreição, o Elias prometido que haveria de vir para preparar o caminho do Senhor, ele já chegou. E o Senhor tem trombeteado aos quatro cantos da terra, de que, amados, o tempo acabou. Enoch represents the Christians that are going to be faithful in Christ Jesus. Enoque representa os cristãos que serão salvos em Cristo Jesus. Faithful to God Almighty, walking in righteousness, walking in holiness, que são fiéis ao Deus Todo-Poderoso, andando em justiça, andando em santidade. and then they will be raptured when the Messiah comes for the church. E então eles serão arrebatados quando o Messias vier para a igreja. And they will walk the glorious stairs of heaven, and so they will not see death. E eles subirão os gloriosos degraus do céu, e eles não verão a morte. They will not see death, neither will they pass through the judgment of the tribulation that's coming. Eles não verão a morte, nem passarão pelo juízo da tribulação que está vindo. And the second group now, I've said the unbelieving world. However, Entretanto, o segundo grupo, agora que eu disse, o mundo incrédulo, I have included in there the Christians that show irreverence, e eu incluí lá os cristãos que mostram irreverência, those that don't listen to the counsel of the Lord, of these two prophets that are speaking to you, aqueles que não ouvem o conselho do Senhor e não ouvem estes dois profetas que estão falando com vocês, those that don't show fear of God towards them, they don't tremble, aqueles que não demonstram o temor de Deus por eles, eles não temem, they're not moved. Whether they are spoken to, they take time, they have their own agenda, they don't respond, you know. eles não se movem. Quando você fala com eles, eles demoram para responder, eles têm a sua própria agenda e não respondem. Entenderam? The Lord says He will punish them E o Senhor disse que Ele vai puni-los, that are heedless and disobedient and arrogant, blasphemous, and commit abomination, aqueles que são negligentes, que são desobedientes, arrogantes, blasfemos
e que cometem abominações. Those that reject Christ. Aqueles que rejeitam Cristo. So those who rejected God, whether in the church now or are born again, Então, aqueles que rejeitam a Deus, mesmo os que estão na igreja agora ou os que não nasceram de novo, they will die, they will pass through the judgment as was the judgment during Noah. eles vão morrer, eles vão passar pelo julgamento, assim como foi o julgamento nos dias de Noé. So those are two groups. Então, são dois grupos. One group that is very faithful, that is now represented by Enoch. Um grupo que é muito fiel, que é representado por Enoque, And the other unbelieving group, the whole world that was irreverent, proud, and mimic, e o outro grupo, o mundo inteiro, que é irreverente, orgulhoso e todas estas coisas, entendem? After they eat well on this earth, they think, I've eaten well now, I'm satisfied, I can now mock God. Depois de comer bem nesta terra, eles pensam, comi bem, agora eu estou satisfeito e agora eu posso zombar de Deus. And then that group, even the Christians, Então, este grupo, até mesmo os cristãos, the Christians that are born again and don't adhere to righteousness, don't listen to this voice, and don't prepare in holiness, os cristãos que são nascidos de novo, mas não abraçam a justiça, não ouvem esta voz e não se preparam em santidade, they will be in that second category. Those that rejected God in Enoch's time, Noah's time, Enoch, Noah. eles farão parte daquela segunda categoria, daqueles que rejeitaram a Deus no tempo de Enoque, no tempo de Noé, Enoque e Noé, and died in the judgment of God, that is now within the great tribulation. e morreram no juízo de Deus, que agora é a grande tribulação. Then the third group is Noah, plus the 7 members of his family, those who trusted God. Então, o terceiro grupo é Noé, mais os 7 membros da sua família, aqueles que confiaram em Deus. And the Lord preserved them because they are his covenant people. And I've said again, time and again, E o Senhor os preservou, porque eles eram o povo da sua aliança. E eu tenho dito, vez após vez, that this mostly represents Israel. que eles representam Israel. Because you know that anybody that will say, I am born again, I love Christ, and would like to worship Christ in the great tribulation must be beheaded. So then you pass through the judgment. Porque vocês sabem que qualquer pessoa que disser, eu sou nascida de novo, eu amo Cristo, e eu quero adorar a Cristo, durante a tribulação, serão decapitados. Então passarão pelo juízo. So there are 3 groups of people, beloved people, that are raised in this prophecy that so much speaks to this generation. Então, há 3 grupos de pessoas que são ressaltados nesta profecia, que fala tanto com esta geração. So Enoch really represents the bride of Christ. Então, Enoque realmente representa a noiva de Cristo. And so, when you look at several scriptures like Colossians chapter 1 verse 24, Então, quando você examina várias escrituras como Colossenses capítulo 1, versículo 24, and Ephesians chapter 5 verse 30, e Efésios capítulo 5, versículo 30, you see very clearly that yes, indeed, the body of Christ você vê muito claramente que, sim, o corpo de Cristo, Enoch qualifies to represent the church that will enter into eternity without seeing death. Enoque, é qualificado para representar a igreja que vai entrar na eternidade sem ver a morte.
And the commissioning of that church is the book of Matthew chapter 28, 19 to 20, to go and make disciples out there, baptize them all. So she has a role. E o comissionamento desta igreja está no livro de Mateus, capítulo 28, versículos 19 e 20, que diz: Ide, fazeis discípulos, batiza-os. Então ela tem um papel a desempenhar. And those who rejected God, like I've said, this is the unbelieving world, the atheists, and the careless Christians. E aqueles que rejeitaram a Deus, como eu disse, que é o mundo incrédulo, os ateus e os cristãos negligentes. The careless Christians that you see talked about in 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10. I can read one scripture on that. Dos quais ele fala em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 10. Eu vou ler uma escritura a respeito disso. The careless Christians, born again, but very careless. Os cristãos negligentes, nascidos de novo, mas muito negligentes. You talk to them, they don't pay attention, they take you for granted, there's no reverence. Você fala com eles, eles não prestam atenção, eles já acham que estão garantidos, não têm reverência, são irreverentes. They don't fear God, they live casual Christianity, they don't separate out, and they do their own thing. Eles não temem a Deus, eles vivem um cristianismo casual, eles não se separam, eles fazem as suas próprias coisas. 1 Corinthians chapter 6, verses 9 to 10. As we set the stage for today's conversation, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Enquanto preparamos o palco para esta conversa de hoje, so 1 Corinthians chapter 6, beloved people, I'm reading from verse 9 to 10. This is what he says. então, 1 Coríntios, capítulo 6, povo amado, versículos de 9 a 10, isto é o que ele diz. Again, 1 Corinthians chapter 6, 9 to 10, he says, Novamente, 1 Coríntios 6, versículos de 9 a 10, isto é o que ele diz. Do you not know that the wicked will not inherit the kingdom of God? Acaso não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus? Do not be deceived, neither the sexually immoral, nor idolaters, Não sejam enganados, nem os que são sexualmente imorais, nem os idólatras, nor adulterers, nor male prostitutes, nem os adúlteros, nem os efeminados, os homens prostitutos. He's talking there now about prostitutes, gays, and name it, homosexuals. Ele está falando lá agora a respeito dos homens, os prostitutos, os gays, os homossexuais. Nor homosexual offenders, nor thieves, Nem os sodomitas, os homossexuais ativos ou passivos. Nem os ladrões. nor the greedy, nor drunkards, Nem os avarentos. Nem os bêbados. nor slanderers, nor swindlers will inherit the glorious kingdom of God. Nem os caluniadores, nem os trapaceiros vão herdar o glorioso reino de Deus. So, again, he goes a long way to break down, to define for you these people that reject God Almighty. Então, ele toma bastante tempo para esmiuçar, para definir para vocês este povo que rejeita o Deus Todo-Poderoso. But even the church that rejects God is included here. Mas até mesmo a igreja que rejeita Deus está incluída aqui. The church that is pursuing her own agenda, that has become malignant, and she is not obedient to the mainstream conversation, to the agenda of the Lord for the nations now.
A igreja que está seguindo sua própria agenda e se tornou maligna e não é obediente à conversa mais importante da agenda do Senhor para as nações agora. And then Noah's family. E então nós temos a família de Noé. So this is a very powerful preamble for us today. Então, esta é uma introdução muito importante para nós hoje, Because it sets the center stage for our discussion today. porque está preparando o palco central da nossa conversa de hoje. That Enoch stands out as a very powerful lesson for this generation. Enoque se destaca como uma lição muito importante para esta geração deste tempo presente. So I want to pull out one very important aspect of Noah's life so that I may be able to amplify. Então, eu quero puxar alguns aspectos da vida de Enoque para que eu possa, então, ampliar. And then we can be able to see what importations, what borrowings we can do from that into the Christian life. Então nós vamos ver quais as importações, o que é que nós podemos pegar disto e trazer para dentro da vida cristã deste tempo. Now, I want to talk about overcoming. Agora, eu quero falar a respeito de vencer. Overcoming Noah and Enoch. Os vencedores, Noé e Enoque. Noah is in the great tribulation, but now I'm talking about Enoch that symbolizes the present-day church. Noé está na grande tribulação, mas agora eu quero falar de Enoque, que representa a igreja deste tempo presente. You see very clearly that Enoch had to overcome the world in order for him to be able to walk with God. Vocês veem muito claramente que Enoque teve que vencer o mundo para poder andar com Deus. For anyone to walk with the Lord God Almighty the way Enoch walked, Para que qualquer pessoa possa andar com o Deus Todo-Poderoso como Enoque andou, you have to overcome this dark world. você tem que vencer este mundo tenebroso. And so today I want to talk about one very important aspect. Então hoje eu quero falar a respeito de um aspecto muito importante, A very shining star that is beaming out of the life of Enoch uma estrela muito brilhante que está resplandecendo através da vida de Enoque and sending resonating powerful lessons into the life of the present-day believer, Christian believer. e que está fazendo ressoar lições muito poderosas para a vida dos cristãos deste tempo presente, os cristãos crentes. Overcoming this world, and this became a hallmark of Enoch's life. Vencendo este mundo. E isto se tornou uma marca registrada na vida de Enoque, That for anyone to walk with God, they must be overcomers. They must overcome the moral decay of this world. que, para qualquer pessoa que quiser andar com Deus, ele tem que ser um vencedor. Tem que vencer a decadência moral deste mundo. So I want to look at overcoming this immoral world, overcoming the moral decay of this world. Então, eu quero focar em vencendo este mundo imoral, vencendo a decadência moral deste mundo, Overcoming the world. vencendo o mundo. And you quickly understand that for you as a Christian believer,
for you to overcome this world, E você rapidamente entenderá que para você, como um crente cristão, para você vencer este mundo, you must overcome the flesh. você tem que vencer a carne. You must overcome self, the flesh. This world is the flesh. Você tem que vencer o ego, a carne. Este mundo é a carne. The flesh is loaded with the sinful desires of this world. A carne está carregada com os desejos pecaminosos deste mundo. In other words, the human flesh is a vehicle. Em outras palavras, a carne humana é um veículo. It is a vehicle that the enemy uses to deliver to you the sinful desires of this world. É um veículo que o inimigo usa para colocar em vocês os desejos pecaminosos deste mundo. So we have to be very wary and very cautious about the flesh. Então, nós temos que estar muito preocupados e muito conscientes a respeito da carne. And you see what is currently disturbing the present-day church. E você vê que aquilo que está perturbando a igreja deste tempo presente, Counting her and giving her a difficult time, a hell of a time on the earth here, insultando-a e dando a ela um tempo difícil, um tempo infernal nesta terra aqui, making her fail to execute her original mandate that was delivered her at the Calvary Cross, fazendo-a falhar, fazendo com que ela não cumpra o seu comissionamento original que foi dado na cruz do Calvário, is the flesh, the sinful desires of the flesh that have entered the church. é a carne, os desejos pecaminosos da carne que entraram na igreja. So Enoch serves as a powerful example of overcoming this world, overcoming the flesh. Então, Enoque, ele serve como um exemplo poderoso de vencer o mundo, vencer a carne, Overcoming sinful desires of this flesh, overcoming the moral decay of this life. vencendo os desejos pecaminosos desta carne, vencendo a decadência moral desta vida. And to set us off on that course, I want to first look at the meaning of the word overcoming. What is he talking about here? E para nos centralizar nesta direção, neste curso, eu quero falar a respeito do significado da palavra vencer, sobre o que ele está falando aqui. What is he requiring of you then? It is overcoming the sinful desires of your flesh as a Christian believer. O que é que ele está requerendo de vocês, então? Vencendo os desejos pecaminosos da sua carne como um crente cristão. That means to succeed. Vencer significa ser bem-sucedido. Because remember, we have a mission when you are born again. Lembre-se que você tem uma missão quando você nasce de novo. The primary mission is that you may enter eternity. You may see the glorious kingdom of heaven by living a holy life. E a primeira missão é que você entre na eternidade, que você possa ver o glorioso reino do céu, ao viver uma vida santa. So that means for you to overcome this world, Então isto significa que para você vencer este mundo, to overcome the sinful desires of this flesh, para vencer os desejos pecaminosos desta carne, he's saying you must succeed. ele está dizendo que você tem que vencer. So Enoch must have succeeded in the mission that the Lord implanted in him. Então,
Enoque deve ter sido bem-sucedido na missão que o Senhor implantou nele. Planted from heaven into him, a mission like all Christians today. Foi implantado do céu para dentro dele a missão, como em todos os cristãos hoje. The Lord has deposited in you a mission, an eternal mission, the mission of eternity. O Senhor depositou dentro de você uma missão eterna, a missão da eternidade. So overcoming essentially means to succeed, to prevail over, to take control of. Então, vencer essencialmente significa ser bem-sucedido, prevalecer sobre, assumir o controle sobre. To conquer, to defeat, to trounced. Conquistar, derrotar, insultar. To beat, to vanquish, to overwhelm. Abater, vencer, esmagar. To tame, to bring under control, in other words, to tame, to overpower, to master. Trazer sob controle, sobrepujar, dominar. To subdue sin, to crush sin, to curb sin. Reprimir o pecado, descartar o pecado, sufocar o pecado. To gain mastery, to take control again, like I said, to bring under control. Adquirir domínio, assumir o controle, como eu já disse, manter sob controle. This epidemic of sin. Esta epidemia do pecado. To subjugate sin, to suppress sin. Subjugar o pecado, suprimir o pecado. To quash sin, to crush sin. Para anular o pecado, para esmagar o pecado. To quell sin, to solve sin. Para suprimir o pecado, para resolver a questão do pecado. To outstrip sin, to surpass sin. Para superar o pecado, para ultrapassar o pecado. So that is essentially what the Lord is talking about here. Então, isto é essencialmente o que o Senhor está falando aqui. That if there is any lesson that the present day generation needs to pick from the life of Enoch, que se há alguma lição que esta geração presente tem que pegar da vida de Enoque, especially that Enoch did not see death and he was raptured into the kingdom of God. E especialmente que Enoque não viu a morte, ele foi arrebatado para dentro do reino de Deus. Also the present day church desires that she may not see death. Da mesma forma como a igreja deste tempo presente deseja, para que ela não veja a morte, and may be taken up the glorious stairs of heaven into eternity. E possa ser levada para cima dos gloriosos degraus do céu até a eternidade. Then there is the lesson. That is the beaming star that is coming out of his life. Então esta é a lição. Esta é a estrela que está resplandecendo através da vida de Enoque. And it says, because Enoch was able to vanquish sin, to beat sin. E ele está dizendo que Enoque foi capaz de suprimir o pecado, de golpear o pecado. He was able to overpower sin. He was able to subdue sin, to thrash sin. Ele foi capaz de sobrepujar o pecado, de subjugar o pecado, de descartar o pecado. He was able to curb it. He was able to succeed
in prevailing over sin. Ele foi capaz de refrear o pecado. Ele foi capaz de ser bem-sucedido em prevalecer sobre o pecado. To take control over it, to bring it under control. De assumir o controle e de manter sob controle. To subjugate it and to thrash it. De subjugar o pecado e de eliminar o pecado. He was able to surpass sin. Ele foi capaz de ultrapassar o pecado. And that is the calling that the present-day Christian has been called into. E este é o chamado para o qual a igreja deste tempo presente foi chamada. That even by the help of the Holy Spirit, Que, com a ajuda do Espírito Santo, the present-day Christian believer que o cristão deste tempo presente may be able to overpower sin, seja capaz de derrotar o pecado. Aleluia, amados. Amados, desde a queda do homem em Gênesis, Deus prometeu que enviaria o socorro que libertaria o homem, que pelo pecado, pela desobediência, pela infidelidade a Deus, caiu irremediavelmente prisioneiro da morte. Mas Deus... Oh, que gloriosa declaração o apóstolo Paulo faz na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1. Mas Deus, aleluia, Ele não nos abandonou, Ele não nos deixou nas garras do pecado e da morte. Ele executou o plano perfeito para a nossa redenção. E o fruto perfeito desta redenção em Cristo Jesus é Enoque. Enoque representa a igreja que não verá a morte, que vai andar hoje nos passos de Enoque, vencendo também com a ajuda do Espírito Santo a corrupção moral deste tempo, que é muito similar ao tempo de Enoque e do juízo de Noé. Então, amados, vamos recapitular alguns pontos essenciais. O tempo acabou. O juízo de Deus, a tribulação e a grande tribulação estão na porta. Então, neste momento crucial, há uma conversa ininterrupta entre o Senhor Deus Jeová e a Igreja de Cristo. E nesta hora, o Senhor Jeová vem pessoalmente para preparar a noiva de Cristo, o remanescente santo, para entrar na segurança do céu. E nesta hora, o Senhor envia o poderoso mensageiro do céu, o poderoso mensageiro da restauração, da ressurreição, da eternidade, para levantar e destacar a profecia que está em Gênesis 5, de 21 a 24, onde ele fala a respeito de Enoque, que andou com Deus e maravilhosamente é livrado pelo próprio Deus do juízo que estava vindo nos dias de Noé. Então, amados, mais uma vez, Enoque é a profecia da Igreja Santa de Cristo, que não verá a morte, que não verá o juízo de Deus sobre esta última geração. Esta geração que em Mateus 24, Jesus diz que seria igual à geração dos dias de Noé. Aleluia! Então, nesta hora, amados,
o Senhor levanta lições chaves a partir da vida de Enoque para a igreja deste tempo. Enoque andou com Deus, Enoque creu, ele teve fé em Deus, Enoque agradou a Deus, Enoque foi fiel a Deus, Enoque viveu num tempo de terrível e inimaginável pecado e ele venceu o pecado e o mundo do tempo dele. Enoque viu o juízo que estava vindo. Ele pregou a justiça para a sua geração e ele foi arrebatado antes do juízo. Ele não viu a morte. Aleluia! Então, as características de Enoque que a igreja deste tempo presente também deve ter é fé, obediência incondicional, fidelidade absoluta a Deus, separação de todo o pecado e de toda a corrupção deste mundo, e pregar com a sua própria vida o arrependimento para esta geração. Assim como no tempo de Enoque e de Noé, hoje também, amados, haverá 3 tipos de pessoas na terra. Um é a Igreja Santa, a noiva de Cristo, os santos eleitos e fiéis que serão arrebatados, não passarão pelo juízo da grande tribulação e não passarão pela morte. O segundo grupo são os ímpios, os impuros, os rebeldes, os incrédulos, os negligentes, os relaxados, que enfrentarão o juízo de Deus e que serão mortos durante a grande tribulação. E aqui, amados, atenção, está incluída a igreja tola, infiel, que pagará, se permanecer, pagará com a própria vida. O terceiro grupo, representado por Noé, é o povo judeu, o povo da aliança do Senhor, que passará pela tribulação, mas será preservado, protegido por Deus. Estes são aqueles que são representados pela Arca de Noé. Então, amados, o Senhor neste momento está falando com a igreja dos gentios. Em qual grupo você está hoje? Em qual grupo você quer estar naquele dia quando a trombeta soar? Esta mensagem pode mudar o seu destino eterno hoje. Então, amados, se você ouvir esta ministração e obedecer à instrução do mensageiro, que foi enviado justamente para preparar a igreja e conduzi-la em segurança até o glorioso reino de Deus, você estará entre aqueles que subirão os gloriosos degraus no céu. Amados irmãos, povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, vocês que ouviram esta mensagem hoje e desejam estar entre os santos de Deus, que a exemplo de Enoque serão arrebatados, que não passarão pela morte, que não verão o juízo de Deus, mas reconhecem que precisam se arrepender e restaurar a sua salvação e a sua comunhão com o Deus Santo. Por favor, levantem a sua mão e repitam esta simples oração. Diga: precioso Jesus, eu ouvi esta poderosa ministração e eu reconheço que eu não tenho sido fiel a Ti.
que eu tenho misturado a minha salvação com este mundo pecaminoso e não tenho dado importância para a justiça e a santidade. Mas hoje, meu Pai, eu temi diante da Tua palavra e tremi diante do Teu juízo. O juízo que virá sobre todos os que Te rejeitarem. Precioso Jesus, eu hoje me arrependo de todos os meus pecados e eu Te peço, perdoe todos os meus pecados. Lava-me no precioso sangue do Cordeiro. Eu creio que o sacrifício de Jesus na cruz foi poderoso para me capacitar a viver uma vida de justiça e santidade, para que eu possa andar com Deus todos os dias da minha vida, até que Tu venhas nos arrebatar. Meu Pai, eu creio que é possível e eu escolho ser um vencedor do mundo, do pecado e da carne. E finalmente da morte. Por meio de Jesus Cristo, meu Senhor. E com a ajuda do poderoso Espírito Santo. Que a partir de hoje, a minha vida seja um testemunho de obediência e fidelidade a Ti. Em nome de Jesus, hoje eu nasci de novo. Amém. Aleluia.